Numa noite silenciosa de outubro de 1957, no coração do interior de Minas Gerais, sob um céu tão escuro que as estrelas pareciam tocar a terra, um jovem lavrador de 23 anos vivia o que seria a mais profunda experiência de sua vida. Seu nome era Antônio Vilas Boas, um homem simples, trabalhador, acostumado ao campo, ao som dos grilos e ao cheiro da terra molhada. Mas naquela noite, algo viria para mudar não apenas sua história, mas também a história da ufologia mundial. E antes de mergulharmos nesse relato surpreendente, já aproveite para seguir o nosso canal, deixar seu like e acessar o site ufolog.com.br, onde mistério e verdade se encontram. Lá você vai descobrir muito mais casos incríveis como este e acompanhar nossos conteúdos no YouTube, Instagram e TikTok, todos com o nome Citeufólog. Agora, prepare-se para a história da abdução que mudou o Brasil e abriu os olhos do mundo. Era por volta das 11 da noite quando Vilas Boas, sozinho em seu trator, trabalhava para aproveitar o clima ameno e adiantar o serviço da lavoura. O silêncio era quebrado apenas pelo motor da máquina e pelo som distante de insetos noturnos. De repente, uma luz intensa cortou o céu, tão forte que parecia vir do próprio firmamento. Antônio olhou e viu um ponto brilhante descendo, oscilando no horizonte, aproximando-se cada vez mais. Pensou tratar-se de uma estrela cadente, ou talvez de um avião, mas aquilo se movia de um modo impossível de explicar. A luz se aproximou, pulsando, girando sobre si mesma, até pairar sobre o campo. Nesse instante, o trator começou a falhar, tossir, e o motor morreu. O silêncio voltou menos, mas agora havia algo diferente. Um zumbido metálico, quase hipnótico. Vilas Boas tentou correr, mas uma força irresistível o paralisou. Diante dele a luz pousou, revelando uma nave metálica com formato ovalado, brilhando em tons de prata e azul. Uma escotilha se abriu, e dela saíram 3 seres humanoides. Pequenos, de cerca de 1,5 m, vestiam roupas coladas ao corpo, brilhantes como metal líquido, e seus rostos estavam cobertos por capacetes com viseiras espelhadas. Antônio tentou gritar, mas nenhuma palavra saiu. Os seres se aproximaram e o seguraram com firmeza. Ele lutou, chutou, tentou escapar, mas uma força além de qualquer força humana o envolveu. Foi erguido do chão e arrastado em direção à nave. No momento em que atravessou a escotilha, o ar pareceu mudar. O som externo desapareceu, e tudo ficou envolto em um silêncio pesado, como se estivesse debaixo d'água. Dentro, o ambiente era completamente branco, frio, iluminado por uma luz que não vinha de lâmpadas, mas das próprias paredes. O ar tinha um cheiro metálico, quase sufocante. Os seres o colocaram em uma mesa e começaram a examiná-lo. Passaram instrumentos estranhos sobre seu corpo, tiraram sangue de seu queixo e de outras partes. Antônio tentou se debater, mas estava fraco. Eles não falavam palavras compreensíveis, apenas sons agudos, como chiados e estalos mecânicos. Após um tempo que ele não soube medir, o deixaram sozinho em uma sala. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma porta se abriu e dela entrou uma figura feminina. Ela era diferente dos outros, mais alta, sem capacete, com feições humanas, embora estranhamente perfeitas. Seus olhos eram grandes, azuis claros, quase prateados. O cabelo loiro como o trigo, a pele pálida. Ela o observou em silêncio, aproximou-se e, segundo Vilas Boas, o envolveu em uma relação íntima. Ele descreveu a cena como algo quase hipnótico, sem palavras, apenas gestos e olhares. No final, ela apontou para o próprio abdômen e depois para o céu, menos como se dissesse que algo nasceria dali, mais longe da terra. Pouco depois, os seres voltaram e o conduziram para fora da nave. O ar frio da madrugada bateu em seu rosto. A luz se intensificou e a nave começou a girar lentamente, elevando-se no céu até desaparecer como um ponto luminoso entre as estrelas. Antônio ficou ali, paralisado, sem entender o que havia acontecido. Caminhou de volta até o trator, que agora funcionava normalmente, e voltou para casa com o corpo pesado, o coração acelerado e a mente em confusão. Nos dias seguintes, seu corpo começou a apresentar sintomas estranhos, dores de cabeça intensas, tontura, fraqueza, manchas avermelhadas na pele e até uma luz pálida que parecia irradiar de seu corpo em alguns momentos. Ele procurou um médico, o Dr. Olavo Fontes, da Sociedade Brasileira de Pesquisas Interplanetárias, que detectou sinais compatíveis com exposição à radiação leve,
algo impossível para alguém que nunca teve contato com equipamentos desse tipo. Quando finalmente teve coragem de contar o que aconteceu, foi alvo de descrédito, zombaria e ceticismo. Mas mesmo assim, Vilas Boas nunca mudou sua versão. Seu relato permaneceu firme, palavra por palavra, até o fim da vida. Ele não buscou fama, dinheiro ou atenção, disse que apenas queria contar o que viveu, um contato direto com seres de outro mundo. E seu testemunho ecoou além das fronteiras do Brasil. Revistas internacionais começaram a publicar o caso, e ufólogos do mundo todo vieram estudar o fenômeno. O que tornava o relato de Antônio Vilas Boas tão importante era que ele foi um dos primeiros casos de abdução documentados na história moderna, anterior inclusive ao famoso caso de Betty Barney Hill, nos Estados Unidos, que aconteceria 4 anos depois. Isso colocou o Brasil no mapa mundial da ufologia. Pesquisadores que analisaram o caso notaram detalhes coerentes demais para serem inventados. A descrição da nave, o comportamento dos seres, os sintomas físicos e a consistência psicológica de Vilas Boas, para alguns, tudo indicava um contato real. Para outros, poderia ser o resultado de um experimento militar secreto, uma arma experimental ou até um surto psicótico causado pelo isolamento e pelo estresse do trabalho rural. Mas nada, absolutamente nada, explicava as marcas em seu corpo e as queimaduras radiantes que permaneceram por meses. Até sua morte, Antônio sustentou a mesma história. Disse que nunca esqueceria o olhar daquela mulher estranha, os sons metálicos e o frio do interior daquela nave. Ele afirmava ter sentido medo, mas também uma sensação profunda de que havia participado de algo muito maior que a compreensão humana. Décadas se passaram, e o caso de Antônio Vilas Boas ainda é estudado, debatido e reverenciado como o início da era moderna das abduções alienígenas. Um simples lavrador, que sem querer tornou-se símbolo de um dos maiores mistérios do século XX. O episódio provocou uma mudança na forma como o mundo olhava para o fenômeno ufológico. Depois dele, centenas de relatos semelhantes surgiram em vários países, muitos com descrições que lembravam assustadoramente a experiência vivida pelo jovem brasileiro. Seria coincidência? Ou Vilas Boas realmente foi o primeiro humano moderno a ser levado para além da nossa compreensão? Hoje, mais de 60 anos depois, sua história continua viva. Pesquisadores de vários países ainda citam o caso como um dos mais bem documentados e intrigantes. Mesmo céticos admitem que há elementos que desafiam qualquer explicação racional. Alguns afirmam que o sangue coletado de Antônio poderia ter sido usado para experiências genéticas. Outros acreditam que a mulher com quem ele teve contato fazia parte de um programa de reprodução interplanetária. São teorias, mas todas nascem de um relato que nunca se quebrou, mesmo diante do tempo. E se tudo isso realmente aconteceu, então o primeiro filho entre humanos e seres extraterrestres pode ter nascido em algum ponto distante do universo, fruto de um encontro ocorrido numa fazenda mineira em uma madrugada comum de 1957. Mas talvez o verdadeiro mistério não esteja na nave, nem nos seres, nem na mulher de olhos de prata. Talvez esteja no que essa história representa para a humanidade, menos a prova de que não estamos sozinhos, de que o desconhecido pode aparecer quando menos esperamos, em qualquer canto do mundo. E talvez, apenas talvez, Vilas Boas tenha sido escolhido por alguma razão que nunca entenderemos. E você, acredita que tudo isso aconteceu, ou acha que foi apenas um delírio de um jovem agricultor perdido na noite? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nessa e em outras histórias reais sobre contatos extraterrestres, acesse agora ufolog.com.br, siga também o canal Citeufólog no YouTube, no Instagram, no TikTok e no Facebook. Lá você encontrará mais relatos, evidências e mistérios que desafiam a lógica e expandem a mente. Porque aqui o mistério é só o começo, e o universo talvez esteja muito mais perto do que imaginamos.